Nós vamos agora para a nona e, espero, última análise do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Observa-se no parágrafo que vou mencionar agora na introdução desse vídeo, que Viktor Frankl não teve como único objetivo, nesse livro, falar sobre as suas experiências no campo de concentração de Auschwitz. Ele tenciona também apresentar ao mundo a sua teoria sobre o funcionamento do aparelho psíquico humano. Ele apresenta, portanto, os pressupostos intelectuais, os objetivos, o método da logoterapia. Então, olha o que ele diz nesse parágrafo da parte final da página 128. Qualquer análise, porém, mesmo que se abstenha de incluir a dimensão noológica em seu processo terapêutico, procura tornar o paciente consciente daquilo que ele realmente anseia na profundidade do seu ser. O que ele está dizendo é que nesse ponto há uma semelhança entre a psicanálise e a logoterapia. Aí o autor prossegue afirmando: a logoterapia diverge da psicanálise na medida em que considera o ser humano um ente cuja preocupação principal consiste em realizar um sentido, e não na mera gratificação e satisfação de impulsos e instintos, ou na mera reconciliação das exigências conflitantes de id, ego e superego, ou na mera adaptação e no ajustamento à sociedade e ao meio ambiente. Olha esse parágrafo aqui, a fim de que ele receba um tratamento, no mínimo justo, demandaria muito tempo da minha parte, porque esse contraste que ele estabelece entre a logoterapia e a psicanálise é de imensa importância. Não há mínima dúvida que Freud acertou. Eu confesso que é um dos lados mais comoventes da psicanálise, quando ele se propõe a analisar o ser humano, penetrar no seu inconsciente, a fim de que ele conheça as causas que ignora das suas neuroses. Então a psicanálise presta um serviço de valor incalculável à espécie humana, porque foi isso que Freud percebeu. Nós estamos passando por sofrimentos, o nosso ego carrega um fardo muitas vezes árduo demais, e nós não nos damos conta do porquê dos nossos desacertos, dos nossos temores, das nossas culpas, dos nossos comportamentos obsessivos, das oportunidades que nós perdemos na vida. Agora veja, Freud foi muito honesto em dizer que o propósito da psicanálise jamais consistiu em fazer o homem feliz, e sim tornar o homem conhecedor desse mundo inconsciente que ele ignora, e que aqui e ali se manifesta mandando os seus recados. Agora, a logoterapia é um complemento de valor indispensável, ao entender que, depois do ser humano ter conhecido um pouco mais do seu mundo inconsciente, entendido melhor a razão ou as razões das suas neuroses, Freud pressupunha isso, que quando nós entendemos a razão do que nos angustia, do que nos perturba, do que nos faz sofrer, parece que nós lidamos melhor com o problema. Agora, e daí? E após a experiência de termos contato com esse mundo, de mantermos relação com o que vivenciamos na nossa primeira infância, que deixou suas marcas, vamos assim dizer, usando uma linguagem cristã, no nosso espírito. Aí vem aquilo com o que a psicanálise não se preocupa precipuamente. Na verdade, para Freud, a vida
é desprovida de sentido, ele é bastante determinista, não crê na existência de um Criador e, portanto, a psicanálise não pode ser confundida com filosofia. O seu objetivo não é desvendar os mistérios do cosmos, não é responder à pergunta qual é a realidade última. Agora, não há mínima dúvida que grande parte do que nos angustia tem a ver com essa carência de propósito para viver. A logoterapia toca nesse tema, contudo, não aponta o caminho. E aqui eu peço que você compreenda que, no meu caso, como cristão, o caminho é Cristo. As aspirações da logoterapia, espero que eu não tenha trocado as palavras aqui, as aspirações da logoterapia só encontram a sua satisfação num relacionamento com esse Deus doce que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Na página, oh meu Deus, 124, Viktor Frankl apresenta uma sucinta definição da logoterapia. A logoterapia, ou como tem sido chamada por alguns autores, a terceira escola vienense de psicoterapia, concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por esse sentido. Então, agora, o que me espanta é perceber a quantidade de gente que não se preocupa com isso e que torna esse sentido totalmente desvinculado das grandes questões da existência humana. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Não acredito em sentido para a vida, ainda que o que nos mova a viver seja uma causa que nós abraçamos, seja um amor, seja, sei lá, uma coisa prática, como o anelo de escrever um livro que marque a história. Mas a morte bagunça tudo, sabe? Ela de tudo debocha, sabe? E em tudo deixa essa marca da angústia. Então, sem resposta para ela, nós teremos que conviver com a dor excruciante de sabermos que teremos que nos separar de tudo e de todos que amamos em breve, sem a mínima esperança de que haja um reencontro e um sentido para as nossas lágrimas, para o nosso sofrimento, para as nossas lutas. Nas páginas 126 e 128, Viktor Frankl trata daquilo que ele chama de neurose noogênica. Quer dizer, ele atribui, é claro, um sentido diferente à palavra neurose daquele atribuído por Freud. Então ele fala dessa neurose que tem a ver com a falta de sentido para viver. Então na página 126 ele diz assim: as neuroses noogênicas não surgem de conflitos entre impulsos e instintos, mas de problemas existenciais. Entre esses problemas, a frustração da vontade de sentido desempenha papel central. Esse que é o ponto. Ele via, portanto, como algo profundamente perturbador, por mais que o ser humano tenha se reconciliado com o seu inconsciente. O vazio existencial. Então, o que ele propõe é isso, você entender qual o significado da sua vida. Discordo do Viktor Frankl quando ele deixa o homem livre para escolher esse significado. Nós já nascemos definidos. Nós não nascemos para depois irmos em busca da nossa definição. Nós já nascemos diante daquela necessidade descrita por Santo Agostinho. Tu nos fizeste para ti. E o nosso coração não encontra descanso
enquanto não descansa em ti. Deixa eu ir aqui para outra citação, para ver se eu termino esse vídeo hoje, né? Ou melhor, essa análise do livro nesse vídeo. Vamos agora para a página 129, que ele fala sobre o quanto os pressupostos intelectuais da logoterapia foram confirmados na sua experiência no campo de concentração de Auschwitz. Olha o que ele diz na página 129. Nos campos de concentração nazistas, poder-se-ia ter testemunhado que aqueles que sabiam que havia uma tarefa esperando por eles tinham as maiores chances de sobreviver. Ele percebeu isso. Meu Deus do céu. Bem-aventurado aquele que, quando abre os olhos de manhã, sabe, já salta da cama, em razão da paixão pela vida. Eu tive o privilégio de ter vivido os meus últimos, porque na verdade a totalidade da minha vida sem chefe. Mas eu não me recordo de, apesar disso, de ter me sentido livre para desperdiçar meu tempo. Gastar horas, por exemplo, na cama dormindo. Sabe? Olha, quando eu desperto, às vezes, 4:30 da madrugada, é tanta vontade de viver, tanta meta a alcançar, tanto aprender, tanta gente a servir, cara, que o desejo é me levantar logo. Você me perdoe estar falando aqui sobre a minha vida, mas eu sempre pedi isso a Deus: Senhor, me dá energia para viver. Eu espero que até o meu último momento de vida eu lide com a minha existência com paixão, por divisar nela um propósito. Então o que ele está dizendo é isso, que ele percebeu que no campo de concentração até a saúde do detento era beneficiada por esse sonho, por essa busca de significado, por essa certeza de sentido. E ele prossegue dizendo: não há dúvida de que meu profundo desejo de reescrevê-lo me ajudou a sobreviver os rigores dos campos de concentração em que estive. Aquilo foi fundamental. Viktor Frankl confessa, testemunha nesse livro, o desejo de sair dali e contar ao mundo que ele vivenciou e terminar a obra que ele havia começado a redigir. E por fim, nessa página 129, ele declara: pode-se ver assim que a saúde mental está baseada em certo grau de tensão. Tensão entre aquilo que já se alcançou e aquilo que ainda se deveria alcançar. Ou hiato entre o que se é e o que se deveria vir a ser. Oh, meu Deus! É que se eu for me dedicar a uma declaração tão séria como essa, na extensão da sua complexidade, eu não termino essa série. Ele está dizendo o seguinte, que há esse ato entre aquilo que anelamos fazer na vida, a marca que tensionamos deixar, o sonho que queremos ver realizado e o nosso presente momento de vida. Esse fosso entre o ideal e a sua consecução. Então ele via isso como algo que, caso não fosse tratado na terapia, tinha poder concreto, tem poder concreto de levar os seres humanos a um profundo pesar. Não, a palavra não é pesar. Um profundo desassossego, uma profunda perturbação, sabe? Uma angústia. Você ver a vida passando e aquilo pelo que você tanto lutou não se tornar realidade. Eu acho que eu já mencionei aqui nessa série um provérbio bíblico que diz assim: a esperança que se adia. Estou aqui olhando no relógio, você me perdoe, eu estou precisando muito de ter um cronômetro para me basear, porque agora eu não estou usando a parte da frente da câmera. Eu estou, só para você entender, eu estou usando o Apple Watch, que ele me permite me ver
na transmissão, porque eu estou usando nesse momento lentes melhores. Eu fiz um investimento no iPhone 15, a fim de que as transmissões cresçam em qualidade de áudio e de vídeo. Então eu tenho que olhar aqui para não extrapolar o tempo. Agora, então é esse que é o ponto. Tudo isso me apaixona demais. Eu fico impressionado como que as pessoas não se espantam com a vida. Foi Sócrates que disse, não o jogador do Corinthians, mas o famoso pensador grego, a vida não examinada não é digna de ser vivida. Página 131, ele agora fala sobre tempo de lazer e neurose. Olha o que ele diz na página 131. O vazio existencial manifesta-se principalmente num estado de tédio. Agora podemos entender por que Schopenhauer disse que, aparentemente, a humanidade estava fadada a oscilar eternamente. Oh, meu Deus do céu. Agora nós entendemos por que Schopenhauer disse que, aparentemente, a humanidade estava fadada a oscilar eternamente entre os dois extremos de angústia e de tédio. Ele prossegue dizendo, esses problemas estão se tornando cada vez mais agudos, uma vez que o crescente processo de automação provavelmente conduzirá a um aumento enorme das horas de lazer do trabalhador médio. É lastimável que muitos deles não saberão o que fazer com esse tempo livre adicional. Ele está falando isso nos anos 40 do século passado. Observe o que ele está dizendo, ele previu a automação, que também não precisa ser nenhum profeta para antever os resultados práticos, lógicos, concretos da Revolução Industrial. Então ele percebeu que a humanidade estava caminhando para um grande processo de automação que permitiria, isso ainda não está totalmente, não, está longe de acontecer, mas tudo leva a crer que nós estamos caminhando para essa direção. Muitas profissões serão eliminadas, perderão sua razão de ser, porque as máquinas, os robôs trabalharão para nós. Então, se isso vier associado a uma justiça social, um compartilhamento, uma distribuição da riqueza produzida, os seres humanos vão ter mais tempo para se dedicarem a si mesmos. E o que ele percebe é o seguinte, o que ele temia é que as pessoas não saberiam o que fazer com seu tempo. Elas estariam livres, mas ao deixarem de se dedicar à sua atividade profissional, ao terem mais tempo para viver, é claro que estariam dedicadas a alguma coisa, teriam que manter contato com seu próprio vazio existencial, com os clamores da sua alma. Eu não sei se eu já disse aqui nessa série sobre Viktor Frankl, a declaração de Pascal, Blaise Pascal, pensador francês cristão, que o problema do homem é que ele não consegue ficar no seu quarto. Ele tem que sair do quarto, porque na solitude ele se ouve, e aquilo que ele tem a ouvir da sua alma o perturba profundamente. E nesse sentido, Viktor Frankl, o que Viktor Frankl declara é o que nós encontramos num livro como o de Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão. É você parar para pensar na vida e chegar à conclusão que debaixo do sol tudo é vaidade. E essa é a conclusão que nós chegamos se não tivermos esse ponto de referência infinito, pessoal, que os cristãos chamam de Deus Pai. Vamos agora para a página 133. Ele fala agora sobre um sentido pessoal de propósito para viver. Ele bate muito nessa tecla. Ele diz assim, duvido que um médico possa responder a essa questão em termos genéricos. Isso porque o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um para outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em dado momento. Ai, meu Deus, é angustiante você ter que tratar en passant essas declarações. Olha só, o que ele está dizendo aqui é muito sério.
ele fala de um sentido que varia de pessoa para pessoa. Num certo ponto ele concorda com o cristianismo, porque é importante que dentro desse sentido mais amplo que nós cristãos encontramos na vida de servir o Criador, que nós sejamos capazes de discernir o que significa servir o Criador, amar o Criador, trabalhar para o Criador, viver para fazer o Criador sorrir de uma forma concreta. Então, nesse sentido, muitos sofrem porque não divisaram ainda esse propósito. Os cristãos chamam isso de vocação. Aquilo que Deus o chamou para fazer nesse planeta. Os cristãos acreditam, à luz das Sagradas Escrituras, que é possível, mediante o contato pessoal de Deus com a alma, levando o homem a pensar corretamente, usar o cérebro, considerar aquilo que alguns chamam de evidências das circunstâncias, quando as circunstâncias da vida parece que apontam numa direção, num caminho que nós devemos tomar, que tem a ver com o chamado do Criador para a nossa existência. Então, nesse sentido, varia de pessoa para pessoa. Para mim foi de um imenso valor, eu com 20 anos, entender que Deus havia me chamado para pregar. E isso me deu uma objetividade, eu fiquei focado, eu sabia que eu tinha que me preparar prioritariamente para o trabalho de púlpito, para falar sobre a fé cristã que se tornou paixão que me absorvia por completo. Isso foi de grande valor. Agora, isso só tem sentido para mim porque eu encontro alguém no cosmos para quem eu posso oferecer o meu trabalho. É nesse ponto que eu enfatizo o fato que esse sentido não varia de pessoa para pessoa. Sabe, olha, hoje eu estava na praia. Eu costumo tirar pelo menos um dia da semana para caminhar na areia fofa. E eu tenho assim 1 hora de caminhada. Na areia fofa eu uso esse tempo para orar quase que ininterruptamente. Eu aproveito muito esse tempo para orar e é ali que vem as minhas ideias, inclusive ideias de manifestação do Rio de Paz. E hoje eu comecei a orar pensando nisso. Meu Deus, eu sinto desejo de fazer poesia, de falar do meu amor por alguma coisa que me encante, que me comova. Agora, esse amor não pode ser a Via Láctea, não pode ser a galáxia de Andrômeda ou qualquer outra galáxia, ou todas as galáxias juntas. Eu não vejo sentido em, vamos dizer que se fosse possível, sabe, olhar o universo, sabe, contemplar todo o seu esplendor e diante desse mistério, dessa coisa assombrosa, belíssima, é inegável, eu me curvar. Hoje eu disse isso para Deus de manhã. Eu não posso me curvar diante da Via Láctea, porque aquilo que me comove, que me encanta, que domina o meu ser, veja, tem que ser pessoal. A declaração do meu amor tem que fazer sentido para ele e a declaração do amor dele para mim ter o mesmo significado em razão dele ser excelente e de eu poder conhecê-lo. Então, eu concordo e discordo, portanto, do Vitor Frankl. Ele prossegue dizendo ainda na página 133, não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Oh, meu Deus. Isso, olha, eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Já são 20, já estou falando há 24 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prosseguir, vou ver se termino tudo nesse vídeo. Vai ficar um pouco mais longo, mas aí eu termino logo hoje. Vamos lá. Uma pessoa me procura se sentindo frustrada. Estou eu lá, sou terapeuta, uma pessoa me procura se sentindo frustrada porque não alcançou o seu objetivo de vida. Agora, como que esses objetivos de vida são forjados?
Como que eles surgem dentro de nós? Nós podemos dizer que todos os nossos objetivos de vida são condizentes com a dignidade humana. Será que eles não podem se tornar mais profundos, mais amplos, sabe? Envolvendo um número maior de pessoas? Ou uma dedicação a alguém que depende de nós, mais profunda do que aquela que nós imaginamos? Veja, não acredito que seja tarefa do pregador responder às perguntas que são feitas para ele exclusivamente. Cabe ao pregador cristão, ao cristão em geral, ajudar as pessoas a responderem às perguntas que Deus está fazendo para elas. Porque muitos dos nossos propósitos são mesquinhos, são rasteiros. Sabe? E outro ponto, se nós depositarmos a nossa esperança, veja só, de obtenção de significado na vida, do livro que vamos escrever, na obra que vamos construir, sei lá, na pessoa a qual nós vamos nos dedicar, nós estamos simplesmente edificando a nossa vida numa base fragilíssima, porque nós não temos a mínima garantia que conseguiremos alcançar nessa vida esses objetivos. Por isso que nós precisamos de um objetivo que nada nos impeça de alcançar. E em Cristo, portanto, nós encontramos esse objetivo. Qual foi o objetivo, por exemplo, da vida daquele rapaz que morreu ao lado de Cristo na cruz? Deus revelou no seu último momento de vida. Quer se reconciliar com o seu Criador. Voltar a fazer o Criador a sorrir para a sua vida. Isso ninguém pode nos impedir de alcançar. Você está entendendo o ponto? Então nós precisamos, é claro, vamos buscar aqueles propósitos específicos de vida. Vamos atender ao nosso chamado, vamos cumprir a nossa vocação. Agora, nós não podemos depositar a nossa felicidade na realização dessa mesma vocação. Eu me lembro do famoso pregador Martin Lloyd Jones, nos seus últimos dias de vida, dizendo o seguinte: ai de mim se eu dependesse da pregação para encontrar sentido na vida. Porque eu agora estou nessa cama, ele terminou seus dias acometido por um câncer, em 1981, e não estou podendo pregar, estou doente. Mas pela graça divina, eu jamais dependi do meu ministério para ser feliz. É esse que é o ponto. Ah, meu Deus. Então, em suma, diz Viktor Frankl, cada pessoa é questionada pela vida e ela somente pode responder à vida, respondendo por sua própria vida. A vida, ela somente pode responder sendo responsável. Concordo com isso, mas é aquilo. Nós precisamos saber quem nos pautou. Eu, durante um bom tempo da minha vida, sonhei em ser centroavante do Botafogo. Eu queria ser um goleador da história do Botafogo. Eu sonhava em ser jogador de futebol. Cheguei a fazer um teste no Cruzeiro de Belo Horizonte. Joguei futebol a minha infância, a minha adolescência inteiras. Mas agradeço a Deus por Ele ter ampliado meu sonho. Não que eu sinta menosprezo pelo futebol, mas definitivamente não era o que haveria de me realizar. Sabe, nenhuma Copa do Mundo proporcionaria a satisfação que eu sinto hoje em exercer a minha vocação. Página 136, vamos lá, vou tentar acelerar mais um pouco aqui, embora Viktor Frankl não me dê trégua, não me deixe avançar. Ele trata das grandes questões, o que eu acho maravilhoso é isso. Por isso que eu recomendo que você leia esse livro. Ele trata de questões que são muito importantes, embora não ofereça as respostas, que acredito que João, Mateus, Marcos, Lucas, o apóstolo Paulo ofereceriam a quem procurasse esses discípulos de Cristo. Agora, olha só mais uma bomba. Página 136. Por seu amor à pessoa, se
Olha, por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mas ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Além disso, através do seu amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades, conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a se realizar. Aí ele termina dizendo: o sexo se justifica e é até santificado no momento em que for veículo do amor, porém apenas enquanto for duas declarações maravilhosas. Olha que conceito lindo, gente. Que conceito comovente. O que é amar? É você ajudar aquele com quem tem contato a conhecer o seu potencial para marcar a vida, para marcar a história, para fazer diferença. Lindo, lindo demais. Agora, só o amor para nos ajudar a perceber aquilo que na vida daquele com quem nos relacionamos encontra-se sob escombros. Vamos prosseguir aqui agora para a página 138. Mais uma citação aqui na página 138. Eu gostaria muito que você estivesse na minha frente e eu pudesse perguntar para você: tá chato, tá cansativo, você quer que eu pare, vamos continuar amanhã? Mas é aquilo também, tá gravado, você pode fazer uma pausa agora e pronto, anota aí, você não tá aguentando mais me ouvir, você agora faz uma pausa, marca aí qual o tempo em que você parou e depois retoma. Vamos lá, eu tô com, na verdade, eu não estou com disposição de ter que fazer mais um vídeo. Eu vou seguir nesse aqui, já estou com 31 minutos de conversa. Ai, meu Deus. Vamos lá agora para a página 138, de imenso valor. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. Olha só, ele cita Edith, aí o sobrenome aqui é impronunciável, Skopf Joelson, que em vida, eu acho que eu até pronunciei direitinho, foi professora de psicologia na Universidade de Geórgia. Então ela afirmou em seu artigo sobre logoterapia que nossa atual filosofia de higiene mental acentua a ideia de que as pessoas deveriam ser felizes, que a infelicidade é sintoma de desajuste. Olha o que ela está dizendo, olha que denúncia importante. Está sendo imposto às pessoas que a sua infelicidade é sintoma de neurose. Veja só então, olha para onde que Viktor Frankl vai. Ele tenciona levar o leitor. Eu acho esse parágrafo encantador. Esse sistema de valores poderia ser responsável pela circunstância de o fardo da infelicidade inevitável ser acrescido da infelicidade pelo fato de a pessoa ser infeliz. Ele está citando essa Edith. O Skopf Joelson. Está citando ela. E dizendo o seguinte, de pessoas que, além dos sofrimentos que estão enfrentando na vida, sofrem por sofrerem. Porque foi ensinado a elas que elas não deveriam sofrer. Então isso me intriga muito, sabe, assim, quando eu penso na quantidade de gente que está se medicando, pelo simples fato de estar enfrentando as lutas normais da vida. Viver é pedreira. E, portanto, nós temos que aprender a enfrentar esses gigantes da nossa alma. E de uma maneira, portanto, que nós não sejamos anestesiados. Mas, pelo contrário, busquemos recursos, e nós cristãos busquemos recursos no Espírito Santo, a fim de fazermos frente àquilo que tenciona nos remeter para um estado de completa infelicidade. Vamos agora para o comentário do Viktor Frankl sobre essa declaração dessa professora de psicologia da Universidade de Geórgia.
Em outro ensaio, ela manifesta a esperança de que a logoterapia possa ajudar a reagir contra certas tendências pouco sadias na atual cultura dos Estados Unidos, em que o sofredor incurável recebe muito pouca oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de o considerar enobrecedor ao invés de degradante. Tanto é que ele não só é infeliz, mas também tem vergonha de ser infeliz. Portanto, isso eu acredito que isso é libertador. De você você compreender que passar por certas perdas, por mais até mesmo próximo de Cristo que você esteja, não vai impedir de você derramar lágrimas. É aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses. Ele está lidando ali com pessoas que haviam perdido parentes, cristãos enlutados. Ele diz o seguinte: olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Então, uma tristeza que o cristão experimenta, sabe, de modo análogo aos demais seres humanos. Contudo, ele tem uma consolação que só ele pode encontrar. Você está entendendo o ponto? Ele não sofre como os demais, ele sofre, mas o seu sofrimento é de uma outra natureza, porque ele vem acompanhado desse elemento extraordinário de esperança, de percepção de sentido, de convicção que o Criador dos céus e da terra reina sobre o cosmos, o que levou Jesus Cristo a dizer: não cai um cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Pai. Vamos agora para uma outra citação, espero que também não desagrade eu toda hora ter que desviar os olhos, porque eu tenho que olhar para o meu computador, onde se encontram as páginas que eu selecionei para ler para você. Vamos agora para a página 140. Olha o que ele diz aqui. Eu aqui na minha anotação, sempre que eu escrevo, quando a declaração é muito importante, eu ponho 3 pontos de exclamação. Então, essa declaração, reputo, que está entre as mais importantes do livro. E ele diz assim: cada vez mais os psiquiatras são procurados por pacientes que os confrontam com problemas humanos e não tanto com sintomas neuróticos. Está entendendo o ponto? Isso é muito sério. Você perdeu o amor da sua vida. Não é sintoma neurótico você sofrer. Você foi traído por um companheiro de trabalho. Não, sabe, você não pode chamar de neurose a dor da decepção. Então, parte das pessoas, diz Viktor Frankl, que hoje buscam um psiquiatra teriam procurado um pastor, sacerdote ou rabino em épocas anteriores. Agora elas frequentemente recusam o seu encaminhamento para clérigos e, ao contrário, confrontam o médico com questões como: qual o sentido da minha vida? O psiquiatra não foi chamado para responder essa pergunta para você. Qual o sentido da minha vida? Meu Deus, isso é tão sério que ele está falando. O que ele está dizendo é que nós estamos buscando o psiquiatra para encontrarmos nele resposta que antigamente as pessoas anelavam ou julgavam poder encontrar no pastor, sabe? No pregador, no sábio, sabe? Naquele que tinha experiência de vida. Então, isso é muito sério. E muitos pastores abriram mão de exercer esse papel, encaminhando pessoas. Olha, eu vi, faz alguns anos que eu li essa declaração, eu não me recordo do livro, no qual, se não me falha a memória, foi Richard Lovelace, no livro As Dinâmicas da Vida Espiritual. Não estou totalmente certo. Ai, meu Deus, talvez esteja errado. Mas vai lá, ele diz o seguinte, a citação agora a declaração já não, desde que eu mantive contato com ela, jamais saiu da minha memória. Ele diz o seguinte, que os pastores hoje estão encaminhando para os psicólogos pessoas com problemas que qualquer pregador puritano do passado conseguia resolver. Bastava ser sábio, bastava ter empatia, ter amor, bastava ser conhecedor
da alma humana e da verdade do Evangelho, para poder ajudar as pessoas a lidarem com problemas concretos. Sabe? Sensacional esse parágrafo, sensacional. Na página 142, Viktor Frankl fala sobre aquilo que ele chama de suprassentido. Olha o que ele diz. O que se requer da pessoa não é aquilo que alguns filósofos existenciais ensinam, ou seja, suportar a falta de sentido da vida. O que se propõe é, antes, suportar a incapacidade de compreender, em termos racionais, o fato de que a vida tem um sentido incondicional. O logos é mais profundo do que a lógica. É outra declaração extraordinária, porque lá estavam os existencialistas. Viktor Frankl escreve esse livro no auge da proliferação do pensamento existencialista, e ele diz o seguinte: não, eu não trabalho para reproduzir o que os pensadores existencialistas tencionam ensinar para as pessoas. Não faço isso. Delas fazerem as pazes com a falta de sentido, de não encontrarem, me perdoe que estou olhando aqui, meu Deus, 40 minutos, não encontrarem sentido para nada, e pronto, e aí tentarem viver mesmo assim. Não. O propósito da minha terapia é de levar as pessoas a conhecerem o suprassentido da vida. Nesse ponto, ele fala em termos bastante cristãos. Sabe, os cristãos não dariam conta dessa vida se não tivessem essa esperança, se eles não fossem portadores desse supra-sentido. É uma terminologia que eu não vejo nós usarmos nos livros de teologia, nas nossas pregações, mas ela é boa. Supra-sentido é o sentido maior. Sabe, é aquele que nos remete para o contato com a realidade última, com a razão de ser de todas as coisas. Sabe? Agora, verso, ou melhor, eu falando aqui de verso, como se estivesse citando a Bíblia. Vamos para a página 145, na qual ele fala sobre como lidar com o passado e a brevidade da vida. Ele diz assim, olha só. Em linguagem figurada, aqui eu estou na página 144, para que você possa entender o sentido. Em linguagem figurada, poderíamos dizer que o pessimista parece uma pessoa que observa com temor e tristeza que a sua folhinha na parede vai ficando mais fina a cada dia que passa. Esse é o otimista. O pessimista, né? Se desespera com isso. No meu caso, olhar no espelho e perceber que minha cabeça está mais branca do que jamais esteve. Quer dizer, profetizando que eu duro pouco. Por outro lado, a pessoa que enfrenta ativamente os problemas da vida é como aquela que, dia após dia, vai destacando cada folha do seu calendário e cuidadosamente aguarda junto às precedentes, tendo primeiro feito no verso alguns apontamentos referentes ao dia que passou. O que ele está dizendo é o seguinte, que o que um vê como o dia que está passando e a caminhada inexorável para o fim da sua existência, o outro vê como motivo de gratidão. Porque esses dias que se passaram, não são os dias que se passaram e que não voltam mais, são os dias nos quais nós escrevemos uma história. Os dias em que respondemos com graça, com beleza, em razão da ação do Espírito Santo em nossas vidas, em razão da operação do Espírito Santo em nossas vidas, a revelação do amor de Deus por nós. Então não é para olharmos com melancolia, mas sim olharmos com ações de graças. Imagine o apóstolo Paulo, por exemplo, terminando sua vida e dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça, 2 Timóteo capítulo 4, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Que coisa linda, maravilhosa, que forma positiva de ver a vida que se foi. Ele prossegue dizendo, Viktor Frankl, que lhe importa notar que está ficando velha?
Terá ela alguma razão para ficar invejando os jovens que vê, ou de cair em nostalgia por ter perdido a juventude? Que motivos terá ela para invejar uma pessoa jovem? O que ele está dizendo é o seguinte: se uma pessoa idosa o procurasse reclamando da idade, ele diria o seguinte: por que você haveria de invejar uma pessoa mais jovem? Você viveu. Ela não tem essa garantia. Você viveu, você deixou marcas na história. Sabe, você tem o que contar. E a partir desse volume de informação, compartilhar, sabe, com aqueles com quem você se relaciona, o que você pode sacar da vida, a fim de que esses não experimentem o que você experimentou, porque todos nós temos um histórico de erros, mas quando andamos com Cristo, nós temos um histórico também de perdão e de uma ação dessa graça que reprocessa o lixo da nossa vida, ajudando a servir de adubo para a frutificação do nosso caráter. Oh, meu Deus, coisa maravilhosa ser cristão. Olha só, em vez de possibilidades, realidades é o que tenho no meu passado. Não apenas a realidade do trabalho realizado e do amor vivido, mas também a realidade dos sofrimentos suportados com bravura. Esses sofrimentos são até mesmo as coisas das quais me orgulho, mas esses sofrimentos são até mesmo as coisas das quais me orgulho mais, embora não sejam coisas que possam causar inveja. Então ele está dizendo isso: eu olho para o que foi feito, para o que eu construí, e olho para os rios que eu atravessei, as guerras que enfrentei, os adversários que foram subjugados por mim. Eu não tenho que me entristecer. Eu vivi. Meu Deus, isso é maravilhoso, sabe? Ele fala nas páginas 149 e 150 daquilo que ele chama de intenção paradoxal. Eu separei aqui, páginas 149 e 150. Ele diz assim: a intenção paradoxal também é aplicável em casos de distúrbio do sono. O medo da insônia resulta numa hiperintenção de pegar no sono, o que por sua vez incapacita o paciente de consegui-lo. A intenção paradoxal é o seguinte: você quer realizar algo e você o faz por tabela. Ele está dizendo assim, aí ele usa como exemplo o sono. O seu objetivo é dormir. Esqueça isso. Procure perseguir outro objetivo. Sabe? Não se angustie com isso, é o que ele está dizendo. É claro, se você está com problema de insônia, você vai procurar a solução. Mas o que ele está falando é o seguinte, que na experiência clínica dele, ele via como era importante a pessoa não ficar obcecada com a coisa, sabe? Mas esperar o sono chegar. Acontece isso comigo frequentemente. Acordo de madrugada, não acordo chorando, não acordo culpado, não acordo ansioso. Simplesmente estou lá acordado. Aí, o que eu vou fazer? Vou ficar lamentando? Eu abro um livro, vou ver alguma coisa, adianto algum trabalho até pegar no sono novamente e o sono acaba vindo porque eu deixo de me preocupar com ele. Olha, é dessa maneira que nós lidamos com algumas tentações que nos assolam. Os puritanos, e quando eu falo de puritano, eu estou falando de uma expressão belíssima do cristianismo que pôde ser encontrada no início da Reforma Protestante nos Estados Unidos, já no século XVII, e na Inglaterra. Eles falavam sobre o poder expulsivo de um novo amor. Um amor que vem e que expulsa as paixões inferiores. Então, em vez de você ficar obcecado com aquele conflito moral que o envergonha, que humilha, cabe a você buscar amor. Amor por Deus. Porque quando esse amor entrar na sua vida, será como luz, que vai dissipar as trevas e fará com que aquilo que habita hoje no seu coração e que não deve habitar, bata em retirada. Então essa é a intenção paradoxal. Olha só o que ele vai dizer na página 150. Olha só. Para superar, então, ele fala aqui do medo, né? Para superar
esse medo, o medo de você não conseguir dormir, em particular, costuma aconselhar o paciente a não tentar dormir, mas antes fazer justamente o contrário, ou seja, ficar acordado quando possível. Em outras palavras, a hiperintenção de adormecer, oriunda da ansiedade antecipatória de não conseguir fazê-lo, precisa ser substituída pela intenção paradoxal de não pegar no sono, o que logo será sucedido pelo sono, é o que ele acreditava. Vamos aqui prosseguir, página 151, na qual ele fala sobre neurose coletiva. Olha só. Cada época tem sua própria neurose coletiva e cada época necessita de sua própria psicoterapia para enfrentá-la. O que ele está dizendo com isso? O vazio existencial, que é a neurose em massa da atualidade, pode ser descrito como forma privada e pessoal de niilismo. Ele está falando sobre as consequências da modernidade, que acabou precipitando a sociedade europeia, o mundo ocidental, num pessimismo profundo, sabe? Nesse niilismo, nessa angústia existencial, nessa falta de sentido para viver. Então ele via isso como uma característica da cultura do seu tempo. Ele chamava de neurose coletiva. E ele prossegue afirmando: o niilismo, por sua vez, pode ser definido como a posição que diz não ter sentido o ser. Quanto à psicoterapia, porém, ela jamais será capaz de enfrentar esse estado de coisas em escala maciça se não se mantiver livre do impacto e da influência das tendências contemporâneas de uma filosofia niilista. Ele está dizendo o seguinte: se o terapeuta abraçar o niilismo, ele não terá o que dizer para o paciente que o procura com angústia. Então muitos nessas horas se abstêm de falar sobre filosofia, sobre o sentido da existência, falar sobre religião. E é claro, uma linha como a psicanálise, por exemplo, trabalha de uma outra forma, seguindo um outro caminho, um outro processo, um outro método. Agora, o que ele está dizendo é que nós seremos procurados, aqui, como eu estou falando, como se fosse um psicólogo, né? Mas sou frequentemente procurado por pessoas com seus problemas. E nós seremos procurados por pessoas que estão enfrentando o problema da falta de sentido. E se a nossa visão de mundo for existencialista, nós simplesmente não teremos o que dizer para essas pessoas. Simplesmente só nos restará chorar com elas. Então, quanto à psicoterapia, porém, ela jamais será capaz de enfrentar esse estado de coisas em escala maciça se não se mantiver livre do impacto e influência das tendências contemporâneas de uma filosofia niilista. Então, muitos terapeutas importam filosofia para o seu procedimento terapêutico, falando sobre aquilo para o que não há evidência científica. Então, isso é muito importante. Por exemplo, você procura terapia e o terapeuta simplesmente dá a impressão de debochar dos seus valores. Estou falando do mau terapeuta, não estou também falando de modo generalizado. Quer dizer, ele aponta para um caminho que simplesmente significa você fazer pouco caso das suas crenças. Deixar de levar em consideração valores que são caros para você e que muitos terapeutas interpretam como opressivos, como socialmente construídos. Meu Deus do céu. Então, Viktor Frankl prossegue declarando assim, olha só. Caso contrário, ela mesma representará um sintoma da neurose de massa, ao invés de sua possível cura. A psicoterapia não só refletiria uma filosofia niilista, mas mesmo sem saber e sem querer, também transmitiria ao paciente o que na verdade é uma caricatura e não uma imagem verdadeira do ser humano. Nesse sentido, eu aprecio muito a logoterapia. Então, aí, página 151, olha só, página 152 também, eu botei um monte de 3 pontinhos de exclamação do que Viktor Frankl escreveu. Antes de mais nada, há um perigo inerente na doutrina do nada mais que aplicado à pessoa. Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. A teoria de que o ser humano é nada mais que
o resultado de condicionantes biológicos, psicológicos e sociológicos ou produto da hereditariedade e do meio ambiente. Semelhante visão do ser humano faz o neurótico acreditar no que ele já tende a pensar de qualquer forma, a saber que é um fantoche vítima de influências externas ou circunstâncias internas. Esse fatalismo neurótico é fomentado e reforçado por uma psicoterapia que nega a liberdade da pessoa. Perfeito. Nesse sentido, a psicanálise é muito determinista, nós temos que reconhecer. O que ele está dizendo aqui, portanto, é o seguinte, que muitas vezes, na terapia, é apresentado ao paciente uma visão de mundo que o leva a ver a si mesmo como um fantoche da vida, como subproduto de influências sociológicas, psicológicas, inconscientes e culturais e biológicas e assim por diante. Fazendo, portanto, com que seja aprofundado na vida dessa pessoa o ponto de vista de que ela não tem controle de nada. Em alguns casos, levando essa mesma pessoa a acreditar que ela não tem a mínima responsabilidade pelos erros que praticou, muitos dos quais, sabe, que feriram tanta gente. Então, ele diz assim, antes de mais nada, não, isso aqui eu já li. Semelhante visão do ser humano faz o neurótico acreditar no que ele já tende a pensar de qualquer forma. Meu Deus do céu. A saber que é um fantoche vítima de influências externas ou circunstâncias internas. Sem dúvida, olha só, último parágrafo dessa página 152. O ser humano é um ser finito e sua liberdade é restrita. Não se trata de estar livre de fatores condicionantes, mas sim da liberdade de tomar uma posição frente aos condicionamentos. Ele acreditava nisso. E Jesus acreditava nisso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem condicionamento para o Espírito de Cristo que impeça o propósito de Cristo de se cumprir na vida daquele que encontrou a sua liberdade na compreensão do Evangelho de Jesus. Página 155, eu tenho mais 5 parágrafos aqui, aí termino. Página 155, olha o que ele diz aqui. No campo de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e campo de testes, vale a pena dizer, ele viveu uma experiência riquíssima, riquíssima. Laboratório vivo e campo de testes. Que ele foi... Observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. O ser humano tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual será concretizada depende de decisões e não de condições. Entendeu o ponto? Ele é muito claro. Ele viu isso. Pessoas... que o campo de concentração conseguiu extrair delas o que tinham de pior, enquanto que outras manifestaram o que tinham de mais belo. Não há como eliminar a responsabilidade humana. Eu acredito no conceito de responsabilidade diminuída, mas jamais, não é cristão, você eliminar a responsabilidade humana. Página, meu Deus, agora 161. Estamos chegando para o final do livro. Nós estamos agora no terceiro, no apêndice aqui, página 161. Ele diz assim, olha só. Isto é um otimismo diante da tragédia e tendo em vista o potencial humano que, nos seus melhores aspectos, sempre permite. Olha só, o que ele acreditava, o que ele ensinava para os seus pacientes. Número 1, transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana. Você, então, divisar no sofrimento a oportunidade que ele está lhe dando de escrever uma belíssima página da história da sua vida. 2, extrair da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. Em vez da culpa jogar no chão, sabe, lhe dar um mata-leão, o imobilizar, você extrair dela, dos erros, lições que vão ajudá-lo, aonde você um dia foi derrotado, sair vitorioso.
E, por fim, fazer da transitoriedade da vida o incentivo para realizar ações responsáveis. Quer dizer, em vez da transitoriedade da vida, me remeter para o pessimismo, o niilismo existencialista, eu perceber a glória de estar vivo. E como que eu devo remir o tempo, como diz o apóstolo Paulo, porque os dias são maus. Porque a vida humana é dura, curta e incerta, então quero viver com intensidade, não quero perder um segundo sequer da minha existência. Vamos agora para a página 164. Olha lá, página 164. Olha só, no que tange ao sentimento de falta de sentido, no entanto, não devemos esquecer que, em si, ele não é uma questão de patologia. Mais do que ser sinal e sintoma de uma neurose, eu diria que é a prova da humanidade da pessoa. Olha o que ele está dizendo. É prova da humanidade da pessoa. Mas, embora não seja causado por nada patológico, esse sentimento bem pode causar uma reação patológica. Em outras palavras, é potencialmente patogênico. Perfeita declaração. Página 171. Penúltima citação de Viktor Frankl que eu separei para você. Olha o que ele diz: até os próprios criminosos detestam esse tratamento e preferem ser considerados responsáveis pelo que fizeram. O que ele está dizendo é o seguinte, que ele encontrou isso nos criminosos com os quais ele lidou, com detentos. Que você dizer que ele estava atrás das grades por conta de um crime que ele cometeu e que ele não teria outra opção na vida que não fosse praticar o crime em razão desse determinismo biológico, sociológico, cultural, filosófico, sabe? É algo que o detento não gostava de ouvir. Aqueles criminosos com os quais ele lidou. Porque significava simplesmente o sujeito admitir que é um autômato. Sabe, se ele não é responsável pelo crime que praticou, ele não é responsável, e você vê isso na vida de muitos criminosos, pelo amor pelo seu filho. Pelos atos de renúncia que praticou em sua vida em favor de pessoas que amava. Como até mesmo o envolvimento com a prática criminosa. E aí, então não sobra sentido para nada, sabe? Simplesmente somos uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico. Então, na página 171, ele condena esse determinismo. E, por fim, na página 172, olha o que ele diz. Viva como se você estivesse vivendo pela segunda vez, e como se tivesse agido tão erradamente na primeira vez como está por agir agora. Meu Deus do céu, que declaração! Viva como se você estivesse vivendo pela segunda vez. Você está renascendo agora. Pegue tudo o que você viveu, sabe? Tire suas lições e viva de modo diferente. Ele diz assim, último parágrafo, olha só. A partir disso se pode ver que não há razão para ter pena de pessoas velhas. Em vez disso, as pessoas jovens deveriam invejá-las. É verdade que os velhos já não têm oportunidades nem possibilidades no futuro, mas eles têm mais do que isso. Em vez de possibilidades no futuro, eles têm realidades no passado. As potencialidades que efetivaram, os sentidos que realizaram, os valores que viveram, e nada nem ninguém pode remover jamais seu patrimônio do passado. Olha, eu não sei se eu fui sábio em gravar um vídeo tão longo. Agora, é tanta riqueza. Não estou falando de riqueza do ponto de vista dos meus comentários, mas do que ele declarou. Sabe, que eu sugiro o seguinte, que você ouça novamente. Eu tenho certeza que aquilo que foi falado hoje, muitos dos que estão me ouvindo não ouviram, sabe, nos vídeos que assistiram nos últimos meses. Nós não tratamos nesse vídeo de trivialidades. Nós pegamos as percepções de um homem que passou por um campo de concentração, um psiquiatra, um neurologista e humano, e que resolveu
dizer para o mundo o que ele viu lá dentro. E que tem tanto para iluminar a sua e a minha vida.